Olá, graça e paz. Vamos dar prosseguimento ao módulo 2 do estudo de Atos dos Apóstolos. Neste módulo, agora, nós vamos estudar sobre a ascensão de Jesus, sobre a vinda do Espírito Santo e sobre a capacitação dos crentes para continuar a obra da qual Jesus lhes incumbiu. Então, nós vamos falar, inclusive, sobre os dons de línguas, sobre outros dons do Espírito Santo. Nós vamos falando ao longo do estudo do livro de Atos. Então, lembrando vocês que o livro de Atos é uma continuação da narrativa de Lucas em seu evangelho. E no finalzinho do seu evangelho, Lucas escreveu que Jesus disse o seguinte: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Portanto, tudo aconteceu conforme as promessas e as profecias que Deus revelou. O nascimento, o ministério, a crucificação, a ressurreição e agora hoje vamos ver a ascensão e a descida do Espírito Santo. No início do capítulo 1 de Atos, Lucas vai deixar bem claro que Jesus ressuscitou. Sim, tem muitas provas, ele vai dar várias provas, vai dizer que tem muitas testemunhas para comprovar. Então, Jesus não está mais na carne, mas ainda vai se manifestar para algumas pessoas. Assim como Deus se manifestava no Antigo Testamento, Jesus se manifestou nos Evangelhos. Agora você vai ver a manifestação do Espírito Santo no livro de Atos para edificar a igreja. A Trindade continua atuando de maneira sobrenatural na salvação da humanidade, conduzindo a igreja e os crentes na obra evangelística. Os ensinamentos de Jesus e os dons do Espírito Santo são fundamentais neste processo. Então o reino chegou com poder através da morte de Jesus e agora os discípulos precisam anunciar este reino e tornar este rei conhecido. A mensagem da salvação deve ser pregada a toda criatura e todos devem saber que este rei também é o Messias Salvador. Para isso, então, o Espírito Santo foi enviado como tutor, discipulador, gestor desta obra que ficou agora a cargo dos crentes. Então, muitos dons serão concedidos para a edificação da igreja. O trabalho é árduo, contudo, o Senhor será galardoador. Apesar deste material de estudo ter transcrições dos textos bíblicos abordados na apostila, sugiro que você leia o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, para que você compreenda melhor, para que você confira o que nós estamos estudando juntos. Se possível, leia em mais de uma versão bíblica diferente, leia as notas de rodapé e leia as referências cruzadas. Isso te ajudará muito nesse processo de entendimento de Atos dos Apóstolos. No primeiro tópico dessa aula, nós vamos falar sobre a ascensão de Jesus, que foi narrada apenas no Evangelho de Lucas e aqui quando Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. O plano divino da salvação estava consumado. Então, Jesus venceu a morte e a sua ressurreição foi comprovada por 40 dias e agora ele vai ter acesso direto ao Pai, ok? Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor.
A ascensão assinalou a inauguração do ofício de Cristo como nosso mediador diante do Pai. Através dele, nós somos salvos, né? Porque ele veio para essa função. Ele nos salvou da morte. Através dele, nós vamos ressuscitar. E através dele também, nós teremos essa ascensão ao céu. Também vamos encontrá-lo nas nuvens e ele nos levará diante do Pai Celestial, né? Isso está em um livro de Tessalonicenses. Jesus foi recebido no reino celestial. Lucas escreveu que uma nuvem recebeu Jesus. Essa foi a maneira que ele narrou, né? Mas nuvens são constituídas de vapor d'água. Nuvens não recebem alguém. Elas podem esconder alguém quando elas passam na frente ou quando a pessoa está dentro dela. Mas acontece que o relato diz que a nuvem recebeu Jesus. Este verbo, no grego, esse verbo receber, ele é hiperlabeno, e a frase então pode ser traduzida de outra maneira também, pode ser traduzida como uma nuvem o pegou, ou uma nuvem o levou para o alto, uma nuvem o recepcionou. Bem, Jesus não sumiu numa simples nuvem, pelos argumentos que eu já te disse. Possivelmente o que eles viram foi a nuvem de glória de Deus. Foi ele que veio receber o Filho amado, a mesma que encheu o templo da glória de Deus e a mesma que é mencionada lá em Apocalipse, a nuvem de glória. O Pai veio receber o Filho amado, que lhe dá muito prazer, por ter sido obediente, por ter cumprido tudo o que o Pai ordenou. Então, a ascensão de Jesus comprova que Deus aprovou a sua obra e ele exaltou, então, Jesus sobre tudo. O ministério de Jesus na terra se encerrou no momento da ascensão como visível, né? Mas agora não está mais visível, mas continua muito atuante, através de sua intercessão direta ao Pai e através do Espírito Santo que ele enviou a nós. Então, os apóstolos são testemunhas oficiais do ministério de Jesus, da crucificação, da ressurreição, da ascensão, porque eles darão voz e testemunho a todas essas coisas para todas as nações. Então, eles devem assumir a partir de agora, mas precisam ter os olhos focados no céu, de onde virá o seu Senhor. Trabalhar com os pés firmes na terra, mas com a mente voltada para o reino celestial, olhando para a volta do nosso Senhor Jesus, não é? Então, concluindo, a ascensão do Senhor à presença de Deus Pai é a garantia da nossa participação na mesma realidade espiritual, tal como a sua ressurreição é garantia de nossa participação na sua vida ressurreta, ok? Bem, o tópico 2 desta aula fala sobre a vinda do Espírito Santo. Era necessário que Jesus subisse para que o Espírito Santo descesse. E o próprio Jesus já tinha explicado e falado isso para os seus apóstolos. Eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou. É melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois vão me ver novamente. Não foi coincidência Jesus ser crucificado na comemoração da Páscoa. A Páscoa é um memorial de libertação da escravidão do Egito. Mas depois da crucificação e ressurreição de Jesus, então a Páscoa agora, ela continua simbolizando a libertação da escravidão, só que a libertação da escravidão do pecado. Fomos todos salvos, né?
Então, da mesma forma, não é coincidência o Espírito Santo ter sido enviado justamente no dia de Pentecostes, porque segundo a tradição rabínica, o dia de Pentecostes também comemora quando Deus, no Monte Sinai, entregou os mandamentos para o povo. E então agora, justo nesse dia, o Espírito Santo é enviado no dia de Pentecostes para nos ajudar no cumprimento dos mandamentos, o nosso conselheiro divino, né? Então agora o memorial é do Espírito Santo. Ele será gestor dos apóstolos e de todos os crentes empenhados na propagação do Evangelho. Ele vai dar capacitações necessárias para a execução da missão. Então, através do Espírito, os cristãos recebem dunamis. O que é isso, dunamis? Recebem força, poder, habilidades provenientes da Trindade. Esse poder que Lucas fala que recebemos do Espírito Santo, no grego é dunamis, né? Então, essas virtudes não pertencem à natureza humana, mas elas são necessárias para libertar mais pessoas da escravidão. Então, o Espírito Santo vai nos preencher com este dunamis para que a gente continue esta obra salvadora a qual Jesus nos incumbiu, ok? Bem, veio do céu um barulho que parecia o som de um vento soprando, muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Sabemos que Deus é fogo consumidor dos ímpios, mas Ele também é um fogo que derrama os seus dons através do seu Espírito para aqueles que são seus crentes fiéis, para aqueles que são os seus seguidores, as pessoas de fé. Então, mas eu quero destacar 3 palavras nesse texto que eu li agora para vocês. A palavra grega pnoi, usada para vento, só é usada aqui nessa passagem do livro de Atos e depois novamente lá no capítulo 17 de Atos, no verso 25, onde lemos que Deus dá vida a todos através da respiração. Então, este vento de Pentecostes não é um simples vento, é um fôlego de vida muito forte que deu vida e vivificou aquelas pessoas para iniciarem a obra de Jesus. A segunda palavra que eu quero falar para vocês é quando Lucas fala que eles viram do grego oftezan. Essa palavra é usada para dizer que Deus se mostrou visível, né? Ele se mostrou em forma de fogo. Ele permitiu ser visto. Se ele não permitisse, ninguém veria, mas ele se permitiu ser visto. E a terceira palavra é a palavra tocou, né? Essa língua de fogo tocou, do grego ekatizen, tocou em cada um que estava orando naquela casa. Isso significa que a língua, aquele fôlego de vida, né, se assentou e se fixou em cada um deles. Por isso todos ficaram cheios do Espírito Santo, eles foram preenchidos com esta vida. Naquele momento, Jesus lhes conferiu a responsabilidade de propagar o reino de Deus. Começou a igreja, né? E para que pudessem levar a mensagem até os confins da terra, né? O primeiro dom concedido foi a capacidade de falar em outros idiomas. Foi o que de visível, né, percebeu-se no mesmo instante. Bem, o Espírito Santo é concedido a todos que creem, e seus dons permitem o crescimento e a edificação, tanto do indivíduo quanto da igreja. Mas vocês perceberão que boa parte dos dons do Espírito Santo são para que nós possamos servir as outras pessoas, são para uso coletivo. Estar cheio do Espírito Santo é uma condição necessária para servir ao reino de Deus. Ser batizado e receber o Espírito Santo. Jesus foi obediente em tudo, ele se batizou. E no momento que ele se batizou, o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba. E ele iniciou o seu ministério.
Bem, agora nós temos o tópico 3 desta aula, que é o dom de línguas estranhas, né? No princípio da vida humana havia apenas um idioma, mas no episódio conhecido como a Torre de Babel, foi necessário que Deus interferisse na comunicação entre as pessoas para impedi-las de arquitetar coisas más, coisas que não agradavam o Senhor. Porém, agora, na nova aliança, Deus vai restituir aos homens a capacidade de entender outras línguas em benefício da propagação do Evangelho. Então, conforme Jesus, inclusive, havia prometido, ele disse que aqueles que crerem pelo poder do nome dele iriam falar novas línguas. Então, também Deus havia afirmado que ele seria louvado em todos os idiomas. Portanto, ele mesmo, através do seu Espírito, deu o dom de falar e de entender outros idiomas para que todas as nações, todos os povos possam conhecê-lo. E isso é muito claro na narrativa de Atos dos Apóstolos, onde Lucas escreve que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava para cada um. O Espírito Santo escolheu quem falava nessa língua, quem falava naquela língua, e assim se sucedeu naquele dia. Mas ali presente haviam vários povos, porque era um dia de festa, era um tempo de comemoração. Então tinha turistas, tinham judeus que vinham exclusivamente para o dia do Pentecostes, para a comemoração. Momento então muito propício para que muitas pessoas de outras nações viessem, vissem a cena e levassem este testemunho para o seu país, para a sua cidade, para o seu povo. Não é? Então, Lucas vai citar vários povos que estavam lá. E diz que todos aqueles povos ficaram muito admirados, porque cada um deles podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam falando. Portanto, eles não estavam falando línguas sem sentido, não eram línguas estranhas, que não falam nada. Aliás, não há esta palavra estranha no texto original desta passagem. Né? Mas língua estrangeira. Estrangeira, algumas línguas são estranhas para mim. Eu não sei falar chinês, se você falar chinês comigo, para mim é estranho. Mas se Deus te der o dom de falar em português comigo, eu vou entender o que você está falando. Então foi isso que aconteceu naquele momento. Mas nesta narrativa agora eu quero destacar uma palavra apenas. O texto vai dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios, do grego epistezan, significa ser completado, significa ser preenchido. Eles já tinham muita coisa, inclusive a salvação, mas eles não estavam completos. Haviam coisas que faltavam neles para eles continuarem a obra do Santo Jesus, né? Então, sem o Espírito Santo, eles não estavam completos para a obra que Jesus os enviou a fazer. Então, o Espírito Santo veio completá-los, e para completá-los ele teve que preenchê-los, né? A sua essência, a sua virtude teve que passar a ser manifestada através deles. Então, eles ficaram cheios do Espírito Santo para iniciar a sua missão de evangelismo. E para isso, eles precisavam, então, inclusive, falar outros idiomas. Maiores informações sobre o que eu falei aqui você encontrará na sua apostila, inclusive sugestões bibliográficas, ok? Então, até o próximo módulo.